Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para discutir as perguntas do Livro dos Espíritos. Hoje começamos com as perguntas 79, 80 e 81. Quem sabe a gente consegue encaixar mais uma, vai depender da disposição do tempo aqui. E eu passo a palavra ao nosso irmão Lucas. Então vamos à leitura. 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Vou fazer umas colocações ao longo das nossas leituras com as palavras do Espírito Miramês, do livro Filosofia Espírita. Ele comenta que essa criação do Espírito, né, é um princípio inteligente, é uma energia que parece ser primitiva, mas ele é o único criador. Ela sai, a partir do momento que ela sai do campo de força de Deus, vamos dizer assim, da fonte criadora, ela começa a criar a sua individualização de acordo com o ambiente que ela está. Então, ele comenta que somente essa matéria, esse fluido, é uma matéria primitiva, mas quem criou é imutável, que é Deus, né? Veio trazer algo interessante essa resposta, porque ele diz que os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, os espíritos não são em si o princípio inteligente, mas é um conjunto desses princípios que forma a nossa individualidade. E a reunião de tudo, as experiências que fomos angariando, é que forma quem nós somos atualmente. Assim como no nosso corpo material, a gente vai reunindo átomos, formando células, formando tecidos, formando órgãos, e aí a gente chega no corpo em si. Então, talvez a organização do espírito também tenha algo semelhante a isso, só que feito por princípio inteligente. Então, vamos para a questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. A gente, como criatura de Deus, a gente não consegue entender a dimensão dele, né? A gente só consegue entender mais ou menos, vislumbrar o nosso objetivo, que é as nossas missões de vida, e o objetivo final, que é a evolução. Mas o Espírito Miramês, ele comenta, e a gente já ouviu também ao longo das nossas leituras, né, que Deus nunca parou de trabalhar, trabalha o tempo inteiro, e basta a gente ver onde tem vida, ali tem Deus. Ele comenta que ainda é um mistério que ainda vai ser revelado a todos. Deus não tem objetivo nenhum de manter segredo, mas é que nós não temos ainda a capacidade de absorver esses conhecimentos e que tudo vai sendo revelado ao passar da nossa evolução. Uma coisa interessante dessa resposta é que mostra a razão tem que responder isso para a gente. Se Deus em algum momento deixasse de criar, ele estaria inativo. E não dá para conceber uma coisa dessas. Deus, se ele não está fazendo algo, ele vai fazer o quê? Vai ficar à toa? Não dá para a gente conceber Deus numa situação dessa. E ainda mais, ele está constantemente fazendo algo que concebe apenas a ele, criar. Nós somos co-criadores, nós ajudamos a organizar, a cuidar do universo, dar novas direções, mas só ele é capaz de criar do zero. Então, mostra que o trabalho é incessante e por isso mesmo infinito. Aqueles que nos precederam estão agora nos orientando, mas nós, quando estivermos em condições mais ascensionadas, vamos orientar espíritos mais novos que nós também. Esse é um funcionamento eterno do universo. Vamos para 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus os cria, como a todas as outras criaturas,
pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. A gente sabe que Deus cria os espíritos, mas a gente se fizer um paralelo com os nossos pensamentos, a gente não pode dizer que o espírito brota do outro, como a esponja, né? Os pensamentos, sim, a gente cria os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos também podem interferir em outras mentes. Então, os pensamentos podem ser criação nossa e interferir os outros, brotando como se fosse essa analogia da esponja, né? Mas o espírito não, é criação divina. Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. A gente sabe que a gente tem muitas qualidades nessa criação. Jesus sempre fala, vós sois deuses, mas essas características da criação, dessas nossas qualidades ainda vão ser desvendadas ao longo do nosso tempo. A gente vai desabrochando os nossos talentos, a gente vai se conhecendo. Tudo a seu tempo, né? Essa questão do imagem e semelhança, quando eu comecei a aprofundar um pouco mais os estudos no Espiritismo, eu falei, balela, Deus não vai criar a gente, Deus não tem uma forma humana igual a gente. Mas aí mais tarde, amadurecendo um pouco mais os estudos, a gente vê que essa imagem e semelhança não é do corpo em si, mas é a nossa essência, né? Essa luz, o amor ao qual nós somos capazes de praticar. Essa essência que todos nós temos em comum. Está ali a nossa semelhança com Deus. E a busca dessa melhora, da gente se tornar cada vez mais semelhante com Deus, buscar repetir a sua imagem, é o que o nosso espírito busca. De forma intuitiva, a gente sabe mais ou menos para onde ir, qual a nossa busca interior. E quando a gente está nesse caminho de aprendizado, de desenvolvimento, a gente se sente preenchido. É o que torna o espírito, na sua caminhada, se sentir em seu próprio caminho. A gente conseguir buscar essa elevação, essa mudança e esse aprendizado é algo nosso, que Deus colocou em nós, essa busca pelo conhecimento, pelo progresso. A questão 82 e 83, elas são um pouco longas, e daí já começa um novo tópico, Lucas. Quer deixar então para o próximo vídeo? Pode ser. Tá bom. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, dicas, as suas recomendações de leituras que falam, abordam ao mesmo tempo esse tema. Eu mencionei aqui do Filosofia Espírita, de Espírito Miramês. Quem sabe vocês também conhecem outra literatura que aborda esse tema, para a gente conseguir incorporar e tornar nosso conhecimento cada vez mais rico esse assunto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.